Bom, irei contar uma história que realmente aconteceu comigo há 2 meses atrás. Inicialmente, meus primos jogavam e falavam nomes de pokémons estranhos, e eu sempre ria deles. Mas o tempo passou e eu conheci os jogos Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Naquele dia, eu não tinha nada a fazer, então não custava nada experimentar, não? Baixei um emulador no meu celular e também o jogo Pokémon Yellow. Zerei o jogo e achei muito legal o estilo de luta, poder capturar vários Pokémon e ganhar insígnias. Então joguei Red, Blue e Green. Era quase a mesma coisa e não mudava quase nada. Só uma coisa que me deixava confuso: o fato de Lavender Town estar presente nos jogos, porque no anime há mais cidades do que as no jogo, mas as dos jogos estão presentes porque elas têm os ginásios, exceto a de Pallet, já que é a cidade natal do protagonista. Eu sempre via as creepypastas com histórias de Pokémon. Já vi no YouTube a suposta história da música de Lavender, mas não acreditava que as pessoas morriam ao ouvi-la. Após finalizar Pokémon Crystal, eu já havia mudado muito. Conhecia quase tudo sobre Pokémon, mas então eu me interessei pelo hack da versão Red do Pokémon. Procurei por todos os lugares para ver qual era a do jogo, mas nunca achei. Depois, li a creepypasta Lost Silver. Achei até interessante, porém nada de tão anormal. Um dia, meu primo disse que havia uma hack do Red em cartucho. Eu disse que usava o emulador. Então, ele disse que me emprestaria o Game Boy Color dele. Na imagem do cartucho, estava escrito Jim Lost. Liguei o Game Boy, que já estava meio velho. Ele já não usava mais. E o cartucho também era um pouco velho. Iniciou normalmente, mas o Red, ou no caso, o Ash, não era bem o Ash. Parecia uma mistura de sprites de Red e Gary. Achei engraçado. O professor Carvalho, que parecia bem mais jovem, começou a falar e perguntou o meu nome, como de costume. Sempre apareciam alguns nomes para se escolher, mas só havia um nome, que era Mr. Easy. Eu pensei em colocar um novo nome, mas como era um nome novo, decidi ficar com ele. Então, o jogo iniciou. Peguei a poção no PC, fui no matinho e Carvalho disse: "Hey, aonde vai assim? Você ainda não está pronto?" E nós fomos ao laboratório. Percebi que não havia nenhum Gary e na hora de pegar Pokémon eram os mesmos. Então, peguei o Squirtle. Indo ao primeiro ginásio, notei que não tinha muito Pokémon na floresta de Veridiana. Só consegui lutar com um Pokémon na mata, e era um Pokémon histórico, Omastar. Olhei a Pokédex e só havia 100 Pokémon. Cheguei no primeiro ginásio e não era o Brock, era um velho. Nas outras cidades eram outros personagens. Cheguei em Lavender Town e, para minha surpresa, havia muito mais pessoas que o normal. A Pokémon Tower era um mercado e também um ginásio. Então pensei, o jogo deve ter 9 insígnias. Mas, na cidade, a música não era de Lavender, era uma música alegre. Entrei no ginásio, era enorme. Então, cheguei ao final e vi um homem. Atrás dele tinha uma caveira com um pedaço de carne. Conversei com o líder e ele disse: "Sempre alguém acha que pode me vencer. Derrotarei e matarei. Sangue sairá por seus olhos. Um grito infernal não afetará a mim. Matarei muitos, e muitos só por ele me ouvir. O que eu sou? Sou sua doença, sua dor, e quem se atrever a me matar não se livrará de mim tão fácil, pois serei subliminarmente enigmático, e o mundo Pokémon verá a existência e provará dela. Lavender se tornará a minha existência, que para sempre se perturbará." Eu fiquei um pouco com medo. O que poderia ser aquilo? A batalha iniciou. Meus Pokémons eram fracos, pois não havia Pokémons no mato e estava com level 10 apenas. E ele, com seu Aerodactyl level 20, mas ele morreu sozinho. Parecia que ele tinha se matado. Então ganhei a luta. Ele disse: "Você acha que pode me vencer? Seus sonhos perturbarei." Então saí do ginásio e chegou a música de Lavender. Um homem chegou e disse que o futuro não pertence a nós, e entrou no ginásio. Eu saí de Lavender. Estava muito difícil finalizar o jogo. Quanto mais longe eu ia, menos Pokémon aparecia. Todos os treinadores que lutavam comigo, o Pokémon se matava. Eu cheguei em Vermilion, mas uma tela preta apareceu. Ruídos, gritos e vários sons estranhos saíam. Eu estava com medo, pois voltou a música de Lavender, mas forte.
Os gritos mais agudos, uma voz espantosa. Eu estava prestes a desligar o Game Boy, mas a tela voltou em Lavender. Todos os Pokémon mortos da cidade, muitos ginásios estavam queimados, pessoas com a cabeça arrancada. Ainda ouvia gritos. Meu personagem parecia que estava machucado. Meu Pokémon não tinha cabeça. Eu estava saindo de Lavender quando um grito mais forte se ouvia. Então, o mesmo homem apareceu dizendo: "Eu disse que a guerra seria minha, mas no final das contas, muitos Pokémon e pessoas morreram, e não há um cemitério. Agora vou devolver os únicos Pokémon que sobreviveram porque havia pego quase todos que vi pela frente. Eu tive que fazer isso. Ele era estranho e possuído pela morte." Logo, ele me leva ao antigo ginásio e me mostra os Pokémon presos lá. Ele tinha desaparecido, mas ouvi um grito. E logo veio a tela preta e uns bugs apareciam rapidamente. Vi um desenho se transformando. Era o Ghost, com sangue na boca, e os outros Pokémon embaixo com a cara deformada. Bom, talvez você pense que o Pokémon é lindo, mas se você transforma ele em um monstro, ele se torna uma criatura medonha. Acho que talvez o jogo seja o fato da guerra ter acontecido, para explicar por que Lavender é tão estranha. Esse relato pode ser até falso, mas pense bem, Lavender nunca teve necessidade de estar presente no jogo. Lieutenant Surge diz ser salvo na guerra, junto com seus Pokémon. Lavender ainda esconde muitos mistérios, que nem Pokémon pode revelar. Pode ser um desenho de criança, mas pense bem, teorias tão difíceis assim, com tantas coisas misteriosas, será que é realmente para criança? Pense bem.